Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 ao 13. Palavra de sabedoria. Aprenda a viver contente em Deus. Como é que você está hoje? Como é que está seu humor hoje? Como é que você acordou? O meu desejo é que você tenha acordado aí bem, que você esteja com um sorriso no rosto, que o seu semblante esteja leve, que você não tenha arrumado uma confusão com seu marido no dia de hoje, nem com a sua esposa. Espero de coração que tudo esteja bem. Mas é fato que o mundo nos ensinou a só vivermos felizes quando tudo vai bem. Mas Deus, Ele quer nos ensinar a vivermos contentes e contentes nele, independente do que esteja acontecendo. Isso aqui foi escrito, meu amado, minha amada, pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso, algemado, ele ali, vivendo num lugar onde ninguém gostaria de estar, sem liberdade, sem certeza nenhuma, sem boas esperanças quanto ao futuro. Ele escreveu uma das frases mais poderosas da Bíblia Sagrada. Ele disse assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso aqui já mostra que o contentamento, ele não é algo automático. Ele não vem do dia para a noite. Ele não vem assim, num estalar de dedos, não. Pá! Esse contentamento que Deus ele quer que você viva é uma lição aprendida aos pés dele. E é sobre isso que eu quero falar com você no dia de hoje. Sobre esse contentamento que você precisa aprender a ter. Você que vive excesso de passado e de futuro e que não consegue viver o hoje. Você que está tão sobrecarregado com o seu amanhã, que você não consegue viver o hoje, você está entendendo? Você não consegue mais sorrir, você não consegue mais se alegrar com as coisas do dia de hoje. Você está tão preocupado com o que virá, com o que vai acontecer daqui para frente, sobre como vai ser o seu futuro, que você não tem mais paz. É com você que eu quero falar, que Deus quer falar hoje. Você precisa acordar e aprender a viver contente em Deus. É possível, irmã? É possível sim. O apóstolo Paulo estava preso e ele diz assim: olha, eu aprendi a viver contente preso. Eu sei estar contente humilhado, mas eu sei estar contente também, obviamente, quando eu sou honrado. Se num lugar eu chegar e me colocarem nas primeiras fileiras, eu estou contente. Mas se não houver lugar para mim eu ficar em pé lá atrás, eu estou contente do mesmo jeito. Se na minha igreja o pastor reconhece o meu trabalho e me elogia na frente de todos, eu estou contente. Mas se ele passa por mim algumas vezes e ele nem percebe minha presença, eu não tenho problema, eu estou contente do mesmo jeito. Se esse mês eu conseguir pagar todas as minhas contas e me sobrou um dinheirinho, eu estou contente. Mas se está faltando dinheiro e eu nem consegui pagar as contas, eu estou contente do mesmo jeito, amado. A palavra de Deus está dizendo, é possível viver esse estado de contentamento em Deus. E o apóstolo Paulo, ele disse isso com todas essas letras, quando ele afirma, eu aprendi e tudo posso naquele que me fortalece. Então pare de ficar colocando a culpa desse seu mau humor nos seus problemas.
Pare de ficar colocando a culpa dessa sua falta de fé e de contentamento nos seus problemas, porque problemas eu tenho, todo mundo tem. Os meus problemas podem ser muito maiores que os seus. Existem pessoas que têm problemas muito superiores aos problemas que você vive hoje, e ainda assim essas pessoas estão sorrindo, estão tratando todos bem ao seu redor. Ainda assim essas pessoas conseguem viver a sua fé, conseguem continuar vivendo em confiança em Deus, e Deus vai honrar. Não é porque você está passando por dificuldades que você precisa se tornar azeda desse jeito. É isso mesmo, porque você se tornou uma pessoa azeda, amarga, intragável. Diga assim: eu não quero ser azeda, eu não quero ser azedo. Então, se Paulo aprendeu, eu também posso aprender a viver contente. Você está disposto a aprender a viver contente também? Então, primeiro você precisa entender que esse contentamento é um processo de aprendizado. Paulo não nasceu sabendo viver contente. Não. Ele precisou passar pelas experiências boas, experiências ruins. A ter, a não ter, a ser abraçado, a não ser abraçado, a ser perseguido, a ser honrado. E esse contentamento, ele é fruto de experiência. Você vai amadurecendo. Então, entenda que é um aprendizado. E você precisa estar disposto a aprender. Se você quiser, você continua sendo esse limão azedo que você está sendo até hoje. Então você diz assim: eu não quero aprender e pronto. Porque na vida é assim, ou a gente aprende ou a gente não aprende. A gente só não aprende se a gente quiser. Se você quiser aprender, você aprende. Se você não quiser, você não aprende. O apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi. Deus está proporcionando a você experiências para você aprender. A lutar contra você mesmo. A renunciar à vontade que você tem de estar dando fora em todo mundo. Meu Deus. Meu Deus. Entendeu o que é um aprendizado? Diga assim: entendi. Paulo disse: aprendi. Outra coisa. Você precisa basear. Isso aqui fala de colocar a sua alegria em Deus. E não nas coisas que você tem. Paulo, ele disse no versículo 12: eu sei estar humilhado e sei também ser honrado. Ou seja, ele não baseava esse contentamento nas circunstâncias. Ele não colocava o humor dele, a esperança dele, naquilo que estava acontecendo. Ele sabia que Deus, ele não mudava na saúde, na doença, na fome, na fartura, no alto, no vale. Não, não, não. Deus continuaria o mesmo. E você precisa ter muito cuidado se você está sendo essa pessoa instável, inconstante. Como é difícil lidar com pessoas assim. Você, mulher, seus filhos estão crescendo com inseguranças em relação a você, porque você é a instabilidade em pessoa. Uma hora você está de um jeito, uma hora você está de outra. Está irritado o tempo todo, daqui a pouco está sorrindo, te acabando de sorrir. Claro, nós não somos robôs para termos uma estabilidade, para sermos perfeitos. Mas eu estou falando de uma instabilidade exacerbada. Eu estou falando de um desequilíbrio, de uma desordem no comportamento. Seus filhos não sabem onde estão pisando. Qualquer coisa é motivo para um esporro. Deus hoje chama a tua atenção e diz assim: minha filha, eu quero te ensinar a estabilidade. Você está vivendo assim porque você vive muito ligada às circunstâncias. Você não está colocando a sua
esperança, o seu humor, o seu contentamento em Deus. Você está associando a sua felicidade às conquistas materiais. Você está associando a sua felicidade aos momentos perfeitos. Quem sabe você até vive fantasiando muitos momentos perfeitos que nunca existirão. Não vai existir momentos perfeitos aqui na Terra. Você pode planejar uma viagem, você pode juntar muito dinheiro, você pode dizer, eu vou viver 15 dias, os melhores 15 dias da minha vida. Programa, sim, junta dinheiro para isso, vai, viaja com a tua família, mas eu vou te dizer uma coisa, vai acontecer um negócio para você lembrar que nada nessa vida é perfeito. É um negócio, um menino que adoece, é uma topada que você leva, que fica com o pé machucado a viagem todinha. É o dinheiro que falta e você, me programei para isso. Você está entendendo? Que é perfeito só o céu. E você tá aí, seu besta. Eu muitas vezes ajo como uma tola, esperando momentos perfeitos acontecerem e colocando, associando a minha felicidade a esses momentos. Aí me frustro. Aí fico azeda, amarga. Ei, constrói tua alegria sobre a rocha. Se deu certo, amém. Se não deu, amém. Amém. Se a porta abriu, amém. Se a porta fechou, glória a Deus. Sorria do mesmo jeito. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aí Paulo ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo ele diz tudo posso, ele está dizendo assim, eu posso tudo. Muita gente quando recebe esse versículo, recebe, tudo posso, eu posso conquistar uma casa nova, um carro novo, eu posso ficar rico, eu posso fazer a viagem dos meus sonhos, eu posso conquistar aquela conquista impossível, aquele casamento, eita Deus. Mas esse tudo posso está dizendo assim, eu posso tudo, eu posso suportar a perda de um ente querido, eu posso suportar o excesso de perseguições, eu posso suportar o desprezo das pessoas amadas, porque eu posso passar por tudo isso e eu vou continuar contente em Deus, porque a minha força está nele, a minha estabilidade emocional, espiritual está em Deus. Glória a Deus. Mas sabe o que acontece quando falta alguma coisa? Você continua contente. Porque você diz assim, está faltando hoje, mas Deus vai prover o amanhã. Porque a Bíblia diz que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Meu amado, em cada estação, há graça suficiente para você atravessar. E atravessar com fé. Aleluia, louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Filipenses 4:6 diz aqui a palavra de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Veja aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo assim, vocês precisam orar. De uma maneira simples, o que ele está dizendo é isso. Olha, você precisa orar. Porque quando você ora, você torna aquilo que você quer, que você precisa, conhecido diante de Deus, ou seja, você fala para Deus que você está precisando. Ai, irmã Clécia, mas eu já sei que Deus, Ele sabe o que eu vou falar ainda antes que a palavra me chegue à boca. Tudo bem?
Mas quando eu falo a Deus o que eu preciso, eu exponho a minha necessidade e torno a minha necessidade conhecida, não só para Deus, mas para mim mesma, porque algumas vezes nem eu sei o que eu estou sentindo, nem eu sei a minha necessidade. E eu desabafo. Quando eu compartilho uma dor, eu divido a dor com alguém. Você já ouviu? Tem um ditado que diz assim: dor compartilhada é dor dividida. Algo nesse sentido. Quando eu compartilho a minha dor com alguém, eu divido aquela dor, não é verdade? Quando a gente conta um pouquinho da nossa história, a gente desabafa e a gente, de certa forma, não sente aquela dor diminuir um pouco quando a gente fala sobre ela? Não é diferente com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, divide a tua dor com Deus por meio da oração. Fala com Deus sobre a tua dor para você não andar ansioso. Está lá em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, conversa com Deus, divide com Ele a tua dor para você não ficar andando ansioso. E a oração é o lugar onde nós trocamos essa ansiedade pela paz. É Deus dizendo assim, vem cá, se ajoelha, bora trocar. Vamos fazer uma troca aqui? Toma a paz e me dá aqui tua ansiedade. É ali que a gente fala sobre o nosso medo, sobre as nossas carências. E quanto mais você fala com Deus, menos descontente você se torna. Experimenta. Quem sabe você é aquela pessoa que reclama de tudo. Talvez você diga, eu não sou assim. Analise melhor. O quanto você tem reclamado. Choveu, reclama. Fez sol, reclama do calor. Mas, irmã Clarice, isso é pecado? Pode se tornar um pecado. Quando você está vivendo um estado de descontentamento total. Você reclama de tudo. Se tem muita coisa na casa, porque tem muita coisa, está bagunçado, é muita roupa. Se tem pouca roupa, porque está faltando roupa. Se tem muita comida na despensa, você reclama que não tem espaço suficiente para guardar comida. E se a despensa está vazia, você reclama que está faltando comida. Você entendeu? Você acorda, você reclama do seu colchão. Você coloca o pé no chão, você reclama da casa que está suja. Você vai tomar banho, reclama que a água está fria. Você vai comer, reclama que só tem pão com ovo. Você vai sair, reclama que está muito calor. Se choveu, reclama que está chovendo. Vai para o trabalho, reclama do trabalho. Ai, meu Deus, hoje é segunda-feira. Será que você pode dizer glória a Deus porque hoje é segunda-feira? Glória a Deus porque hoje é segunda-feira. Oh, glória a Deus, obrigada, Jesus. Porque vai ter um feriado na quinta, né? Glória a Deus, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E por fim, amado, amada, nesse minuto de sabedoria sobre aprender a viver contente com Deus. Ou contente em Deus. Pratique a gratidão. Mesmo nas pequenas coisas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então eu quero finalizar esse minuto de sabedoria fazendo um exercício com você, o exercício da gratidão, do agradecimento. Gratidão não é sentimento apenas. Algumas vezes a gente vai sentir vontade de agradecer, outras vezes a gente não vai sentir vontade de agradecer, tá bom? É igual a gente ensina os meninos da gente. Os meninos da gente, quando é pequenininho, ganha um negócio, a gente vai lá, agradeça. Lembrou de agradecer, Alicinha? Eita, mãe, esqueci. Pronto, fala. Agradeça. Dê um abraço no seu tio, dê um abraço na sua avó. Aí depois aprende, né? Nem sempre o coração vai ficar grato. Principalmente quando aquilo que ela recebeu não agradou muito. Aí que não se lembra mesmo de agradecer. Quando é uma coisa que ela esperava muito, né? Ah, obrigada. Mas quando é um negócio meio fuleiro, vai-se embora.
O mesmo acontece com a gente, de aprender a agradecer. Gratidão é uma decisão, gratidão é um exercício. E eu quero exercitar com você a gratidão. Em tudo dai graças. Agradeça a Deus. Lembre aí de 3 coisas pelas quais você é grato. Eu posso lembrar de mais. Glória a Deus. Todas as vezes que você quiser reclamar de algo, lembre-se dessas 3 coisas. Sua salvação, seu casamento, seus filhos. Eita, Jesus. Vai reclamar? Minha salvação. Obrigada, Deus, pela minha salvação. Obrigado, Jesus, pelo marido maravilhoso, pastor Júnior Tess, que o Senhor me deu. Esse homem de Deus, que cuida de mim, que cuida da minha família, que me passa segurança, que é fiel a mim, que é fiel a ti. Obrigado, Jesus. Obrigado por Maria Alice, obrigado por Clarinha. Oh, Jesus. Minhas filhas abençoadas, minhas princesas que eu sonhei tanto e hoje eu tenho. Cuido delas e daqui a uns dias elas estarão cuidando de mim. Agradeço, Senhor, muito obrigada porque eu estou vivo. Obrigada, Senhor. Já era para eu ter morrido, se não fosse o Senhor. Já era para eu ter virado comida de inimigos meus. Todas as vezes que você reclamar de algo, por mínimo que seja, lembre-se dessas 3 coisas. E nesse exercício de aprendizado, você vai ver que você, assim como o apóstolo Paulo, vai aprender a viver contente. E vai descansar em Deus. Vai ser mais saudável emocionalmente. Vai se tornar uma pessoa mais doce. Seu semblante vai ficar transformado. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E se tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.